Beleza, pessoal. Então, estou gravando aqui já. Bem-vindo a todos. Tem gente que está no ônibus. Não tem problema, não. A gente espera chegar. Com relação à prova, já respondi. O Jefferson. O Jefferson que fica preocupado, né, cara? Você já reparou que você é super preocupado com esse negócio de prova, nota, cara? Não esquenta a cabeça, não, cara. Você tem que aprender as coisas, não tirar nota, né? O importante é aprender. A nota a gente tira de letra depois, é consequência, tá? Mas vamos lá. Então, o que que a gente estava falando sobre banco de dados, né? A gente já falou de entidades, né? A gente já falou de registros, a gente já falou de um monte de coisa, tá? E uma das coisas que eu queria mostrar para vocês, então, é um diagrama que a gente faz de entidade e relacionamento, né? Então, o que que acontece? Assim, a gente tem várias tabelas, né, com campos, tá? E essas tabelas, dentro de um banco de dados, elas têm aquelas chaves primárias, chaves secundárias, e elas se relacionam entre si, tá? Então, se você pegar o planejamento de um banco de dados bem feito, tá? A pessoa vai ter algo parecido com isso que vocês estão vendo aí na tela, tá? Onde aparecem todas as tabelas, tá? Com os campos necessários. E o que é muito importante num banco de dados, e a gente já viu isso daí, é que não tenha duplicidade de informação, tá? Por exemplo, se você tem uma tabela chamada pessoas, tá? Que vai identificar pessoas que fazem uso, por exemplo, do seu sistema, ou as identificações, né, das pessoas que fazem uso do seu sistema, e nenhuma outra tabela, vamos dizer assim, né, a gente vai poder, né, de uma certa maneira, repetir o campo nome, porque daí você pode incorrer no risco de ter duplicidade de informação, tá? Então, toda vez que você entra na intranet ou em algum sistema de informação da tua empresa e você vai preencher um formulário, tá? Esse formulário, na tela do teu computador, ele pode trazer para você, obviamente, vários campos ali a serem preenchidos, mas não necessariamente aqueles campos estão numa única tabela da estrutura do banco de dados, tá? Então, se ele te pede nome, e-mail, senha, tá? Por exemplo, esse nome, e-mail e senha vai ser gravado, tá? Na parte lá do banco de dados onde você tem pessoas, tá? Mas, por exemplo, se ele pede, nesse caso desse sistema que a gente está vendo aqui, ó, é um sistema de ensino, pelo jeito, né? Por quê? Porque a gente tem matrículas, a gente tem identificação de professor, tá vendo? Tá? Enviar e-mail, horário de conexão, duração da sessão. Ou seja, eu imagino que isso daqui, só de olhar, né, os nomes que as pessoas deram, que o cara que projetou isso daqui deu para as tabelas, né, desse banco de dados, tá, ou para os registros, né, a gente já consegue entender mais ou menos o que se trata. Tá? E a gente tem relacionamentos, né, que são aqueles relacionamentos, por exemplo, de um para um, de um para infinitos, né? Ou seja, o nome, sei lá, César, que tem o e-mail César Calderaro, que tem uma senha que está criptografada, tá? Pode enviar infinitos e-mails, tá? Criar infinitas sessões.
tá? Entrar infinitos horários, tá? Ficar conectado em infinitos momentos, tá? Pode ter frequência para vários dias, e esse vários tende a infinito. Vai depender da quantidade de vezes que eu entrar, tá? E, por exemplo, esse nome, como relacionamento com a tabela perfis é 1 para 1, tá? Ele só vai ter, tá? Um horário desvio, um horário média, uma duração de sessão, tá? Uma taxa de leitura média, uma taxa de desvio de leitura. Eu não sei o que o cara quis dizer com isso, tá? Eu não, quer dizer, dá para a gente entender a estrutura, mas a gente ainda não sabe utilizar esse sistema, né? Porque a gente não sabe como que ele organizou, né, as telas de apresentação e, obviamente, isso daí tudo está na cabeça do cara que fez, tá? Então, para você utilizar esse software, geralmente ele vai criar lá uma ajuda ou dar um curso para a gente, né? Para a gente aprender a mexer com esse software aí, que utiliza esse banco de dados, né? Então, bom, então a gente pode colocar na nossa cabeça que um sistema de informação, né, um dos pré-requisitos, né, para qualquer sistema de informação é você conseguir armazenar dados para que esses dados sejam transformados em informação, né, para que as empresas consigam tomar decisões. É esse o objetivo principal, tá? Então, nesse momento agora do curso, a gente já tem uma ideia mais ou menos de como são os sistemas de informação, alguns tipos de sistema de informação, para que ele serve, né? E a gente começou a entender um pouquinho a estrutura de dados, né? Que a gente tem que pôr lá no banco de dados. Então, a gente começou já a criar arquivos e a identificar os dados necessários para administrar a empresa fictícia, ou essa empresa que a gente usa de, de exemplo, ou as várias empresas que nós utilizamos de exemplo. Tá? Eu lembro que naquela prova que a gente fez, a gente viu o caso da UPS, né? Então a gente conseguiu identificar várias possibilidades de informação, de obtenção de informação, como que eles controlam o sistema de informações deles para que eles façam as entregas, né? E o cara chega no nível de controle que ele sabe até quantas vezes o caminhão deu ré, né? Será que é necessário um sistema de informação tão complexo desse para a gente implementar uma empresa de sucesso igual a UPS? Bom, essas coisas a gente tem que pensar na cabeça da gente e trazer esses casos de sucesso para dentro das nossas empresas, né? Então, assim, uma vez que a gente cria arquivos, identifica os dados, cria os relacionamentos, né? A gente vai precisar de um sistema que a gente chama de sistema de gestão de banco de dados, para ajudar a gente a gerenciar todos esses dados que a gente guardou. Tá? Por quê? Porque os dados estão lá no banco de dados, a gente sabe quais são os relacionamentos e sabe como guardou. Tá? Mas, de que adianta a gente ter um banco de dados cheio de dados se a gente não sabe trabalhar com esses dados e não sabe administrar eles? Tá? Então, geralmente, quando você tem um sistema de banco de dados, você usa o que a gente chama de Database Management System, tá? Ou DBMS. Tá? Esse é um termo que eu tenho quase que absoluta certeza que vocês já ouviram em algum lugar. Tá? O DBMS nada mais é do que um sistema de gerenciamento de bancos.
ele nada mais é do que um software, tá? Que foi usado para dar suporte para as pessoas que trabalham com bancos de dados, tá? Ele é um software, geralmente é um software específico, que ele cria, ele armazena, ele organiza, ele acessa dados a partir de um banco de dados, tá? Veja bem, se a gente criou um banco de dados para gerenciar, né, os dados que a gente colhe e obter informações a partir deles, tá? A gente tem que ter um mecanismo para a gente consultar isso daí dentro do banco de dados, tá? Por quê? Porque o banco de dados nada mais é do que uma área de memória definida no nosso servidor, tá? Um bloco de memória que vai do endereço tal até o endereço tal, tá? No disco rígido, vamos imaginar, tá? Que guarda as informações que a gente quer. Essas informações geralmente são informações digitais, binárias, tá? Portanto, são informações de arquivos, né? Binários, ASCII2, né? Ou ANSI, dependendo do sistema, ou Unicode, não interessa, mas tem uma codificação ali, tá? E a gente guarda arquivos, guarda entidades, guarda parâmetros, né? A gente pode guardar fotos, a gente pode guardar um monte de coisa nesses arquivos, tá? E para que a gente organize isso, tá? A gente precisa desse DBMS, tá? O Access da Microsoft, que é um aplicativo, é um software que vem no pacote Office profissional, ele é um software que a gente pode caracterizar como DBMS, tá? E ele é um DBMS para computador pessoal, tá? O DB2, tá? É um outro software da Oracle, tá? Ou Microsoft SQL Server, tá? Que é um outro software da Microsoft que faz isso também. Todos esses que eu falei aqui são DBMS já para grandes mainframes, tá? E computadores de médio porte, tá? Bom, qual que é a diferença? Bom, já não é bem assim que funciona o negócio, tá? Por exemplo, tá? Hoje em dia, dado a característica que os computadores pessoais estão chegando, né, em questões de velocidade, em questões de desempenho, tá? A gente já tem condição de, dentro de um computador pessoal, por exemplo, a gente instalar softwares, tá? Que são muito potentes, tá? Por exemplo, tem um banco de dados que chama Postgre, tá? Acho que é só com E aqui, Postgre, acho que é com dois, não lembro, tá? Ou aquele MySQL, se bem que o MySQL é limitado, né? Deixa eu ver um outro. Até o Oracle Database, Oracle. Ou DB Maria, tem um monte de banco de dados que, hoje em dia, eles podem ser instalados nos computadores pessoais, tá? E eles têm quase todas as funcionalidades e, às vezes, desempenho iguais, né? Ou muito próximos dos DBMS usado para mainframes ou para aqueles computadores grandes, tá? Então, essa classificação de mainframe ou não, ela não é uma classificação que a gente deve se preocupar muito, não, tá? É claro, né, um computador
computador que tem um processamento mais rápido, ele vai conseguir fazer procuras mais rápido, tá? De repente, se o banco de dados é grande, por exemplo, né? Imagina o banco de dados do, sei lá, do Banco Central do Brasil, que o Banco Central do Brasil ele tem que ter informação de todos os correntistas, tá? De todos os bancos, tá? E se sabe, né? Tem gente que tem conta em vários bancos. Então imagina a quantidade de informações que um banco de dados desse não tem, tá? Então, quando você vai fazer uma pesquisa num banco de dados desse, você usa várias técnicas, né? Para que a pesquisa seja realizada de maneira mais rápida, tá? E mais, tá? E mais, tem pesquisas que são organizadas de tal maneira que ela consegue usufruir melhor dos esquemas que os bancos de dados utilizam para organizar os dados dentro deles. Daí a velocidade, né, pode ser maior, tá? E o que é mais interessante ainda é que para você conversar, vamos dizer assim, né, para um DBMS igual esses que a gente está vendo aqui, conversar com o banco de dados, tá? A gente precisa ter um protocolo, né? Uma linguagem de comunicação, tá? Então é assim, os DBMS são softwares, aplicativos, tá? Às vezes não aplicativos no sentido de sidekicks, né? São aplicações, vamos dizer assim, que rodam junto com outras aplicações, tá? Que se comunicam com esses bancos de dados, tá? E eles se comunicam com esses bancos de dados através de linguagens, de protocolos, tá? E a gente vai ver pelo menos né? Um deles é uma linguagem de questionamentos, vamos dizer assim, tá? Que é esse SQL, tá? O SQL, então, vou até grifar aqui, é uma linguagem, então, como se fosse até um protocolo, vamos dizer assim, tá? Que consegue conversar com o banco de dados, tá? E os não comandos, mas as palavras geradas por um DBMS que usa do SQL, né, que é quase um padrão mundial, uma linguagem que quase todo mundo usa, né, para conversar com o banco de dados, ele consegue fazer as pesquisas, fazer a inserção, fazer deletar, né, registros, fazer limpeza de banco de dados, fazer reorganização, fazer indexação, tá? E é interessante isso daí para a gente, né? É um dos motivos pelos quais sistemas de informação são sistemas interessantes para a gente aprender, tá? O MySQL, que eu citei aqui em cima, tá? Ele é um gerenciador de banco de dados, né? Popular e de código aberto, tá? Então, ele usa a linguagem SQL para fazer as comunicações, tá? E por ele ser de código aberto, a gente consegue entender muito bem o que acontece dentro do. Para que isso? Para quem estuda, para quem precisa, né? Daí você fala assim, poxa, mas eu não sou programador, eu sou um mero engenheirinho. O que eu tenho que conhecer disso daí? Não, você não tem que conhecer disso daqui, mas existem algumas coisas, quer dizer, você não tem que conhecer a fundo isso daqui. Mas da mesma maneira que você tem que conhecer redes de computadores, da mesma maneira que você tem que conhecer um pouquinho de cabeamento estruturado,
Da mesma maneira que você tem que conhecer algumas linguagens de programação, tá? Para fazer CLP, sei lá, para fazer um monte de coisa. É interessante você conhecer um sistema de gerenciamento de banco de dados e um pouquinho da linguagem SQL, porque se você for precisar programar e fazer uma interação, é essa palavra que eu queria, uma interação com o sistema de banco de dados para obter informações, tá? Se você conhecer o SQL, que é essa linguagem, vai ser muito mais fácil. Ou mais, se você tiver lá na tua empresa e você só trabalha com Excel, então você tem aquelas listas em Excel grandes, né? E de repente a quantidade de informação já está ficando tão grande que o Excel não está conseguindo mais gerenciar para você de uma maneira eficaz. O que, que você precisa, então? Você tem que pegar todos esses dados que você tem nas planilhas, nos arquivos, tá? E eventualmente centralizar num computador geral, lá num servidor qualquer, né? E para fazer isso, para que a consulta aos dados que estão nas planilhas e nos arquivos Excel fiquem de maneira mais rápida, é aconselhável que você migre tudo isso para um sistema de banco de dados. Tá? Legal. Só que quando você faz essa migração, você pode chegar para mim e falar, eu vou ter um problema, porque todo mundo que trabalha comigo sabe mexer só com Excel. E agora eu vou ter que ensinar o SQL para todo mundo. Então, não, você pode fazer um sistema de web, por exemplo, né, um sistema em HTML, tá, que faça consultas para você nesse banco de dados. Tá? Não precisa ir longe, né, gente? Eu acho que eu estou chovendo no molhado, né? Mas é assim, ó, se você abre o Mercado Livre, o AliExpress, para fazer uma compra, tá? Você está interagindo numa página em HTML, essa página em HTML está utilizando, tá? um, um sistema ali de informação que você vai fazendo filtros, né? Para achar o produto que você quer dentro do banco de dados do AliExpress. E a hora que você diz para o banco de dados, eu quero comprar essa bodega aqui, tá? Obviamente você tem um cadastro, você tem que fazer o cadastro, você tem que provar que é você. Tem uma série de coisas. Mas daí o banco de dados sabe que você efetuou uma compra e ele, obviamente, né, vai interagir com outros softwares que vão executar o pedido, fazer a lista, cobrar de você. Aí verificar se o boleto que você pagou, por exemplo, ou o depósito que você fez no banco deu certo. Vai interagir com o banco para saber se você já pagou. Uma vez pago, daí ele vai interagir com o correio, com a UPS, sei lá quem, para mandar o dado para você. Poxa, então banco de dados é uma coisa que a gente usa na vida inteira, tá? Mesmo sem saber. Quando você vai no consultório de dentista, né, todas as radiografias que você tirou dos dentes, sei lá, as obturações que você fez 10 anos atrás, o tipo de resina que o dentista usou, deve estar tudo no banco de dados lá. E se você está devendo para ele, ele vai saber e vai falar, cara, você esqueceu de pagar 2 mensalidades do plano. Quer dizer, banco de dados, gente. Tá? E nos sistemas de informação e na tecnologia de informação, a gente só usa banco de dados. Tá? O DBMS, por exemplo, tá? Como ele é um software, né? Ele é um gerenciador de banco de dados, ele, entre aspas, livra, tá? O programador da tarefa de entender como os dados estão realmente armazenados. Tá? Veja bem, o gerenciador de banco de dados, ele é como se fosse um intermediário entre a linguagem
SQL de programação, né, que o software do banco de dados lá usa para organizar os dados, tá? E você, que não entende patavina nenhuma do que está acontecendo lá no computador, tá? No nosso caso, nós fomos felizes, porque como nós fizemos engenharia, a gente tem uma noção do que acontece dentro do computador, mas não necessariamente. A gente poderia ser um Data Bank Management Analyzer, bonito esse nome, né? Analisador de banco de dados, tá? E conhecer só a parte do gerenciamento mesmo, sem saber o que acontece com os bits e bytes dentro do computador, tá? Eu só gerencio a parte mais perto, né, do ser humano, né? E as linguagens de baixo nível eu deixo para os programadores, né? É claro que quando você tem um conhecimento amplo de toda a cadeia produtiva, né, daí você consegue resolver problemas de maneira mais rápida, tá? Mas é isso aí, tá? Então, o DBMS, como ele tira, né, livra o programador, o usuário final da tarefa de entender, ele separa o que a gente chama de visão lógica, tá, do que a gente chama de visão física dos dados. A visão lógica, então, apresenta os dados tais como seriam vistos por usuários ou especialistas da empresa, ao passo que a visão física mostra como eles estão realmente organizados e estruturados nos meios de armazenamento físico. Tá? Por exemplo, como lá o disco rígido do computador. Tá? Tá. Vamos só discutir mais alguns pontos aqui. Alguém pode perguntar, pô, mas banco de dados só fica no disco rígido? Não, né? No disco rígido, do jeito que a gente pensa no nosso computador, não. Tá? Mas pode ser um disco rígido em nuvem, tá? Ou num elemento de memória que a gente chama de bancos de memória, tá? Que podem estar nas empresas que prestam serviços que a gente chama de data warehouse. Tá? Serviços. Data warehouse. Where? Nossa, é assim que escreve. Não sei. Bom, o DBMS, então, ele tem um recurso de definição de dados, tá? E esse recurso ele serve para a gente especificar a estrutura do conteúdo do banco de dados que a gente vai querer ter, tá? Na realidade, ele não tem só esse recurso, né? Ele tem vários recursos dentro dele que dá para a gente fazer um monte de coisa, tá? Esse específico de definição de dados, tá? A gente pode usar para criar a tabela em banco de dados, definir as características dos campos, tá? Em cada tabela, lembra a questão das entidades, tá? Tais informações sobre o banco de dados costumam ser documentados num dicionário de dados, tá? Então, quando você está criando um banco de dados, tá? E vai eventualmente fazer alguma coisa muito parecida com isso, tá? Você tem que explicar para o cara que está vendo esses que aqui ainda está relativamente fácil. Se é um banco de dados maior, fica meio complicado você entender o que estava na cabeça da pessoa que fez. Então,
eles documentam, né, as coisas que eles estão fazendo no que eles chamam de dicionário de dados, tá? Ah, mas tem cara que faz e não documenta. Sempre tem o Zé Mané da vida, né? O Zé Mané é aquele cara que é egocêntrico, né? Que não pensa no próximo, que acha que se ele não falar para os outros do jeito que ele fez o banco de dados, ele não vai ser demitido, porque só ele sabe, e então ele vai se transformar na pessoa que detém o conhecimento, o único que detém o conhecimento dentro da empresa, tá? E daí ele pode fazer a merda que for dentro da empresa que ele não vai ser demitido, né? Tem gente assim, infelizmente, tem muitas pessoas desse jeito, tá? E a gente sabe que não é assim que acontece, né? Porque a primeira merda que o cara faz, o cara é demitido, né? E daí o gerente de recursos humanos usa aquele palavreado dizendo assim: ninguém é insubstituível. Tá? E é verdade, né? A empresa pode até gastar mais dinheiro, ter que contratar um cara que seja mais importante, né? Mas é assim, ninguém é insubstituível, né? Então, as pessoas que pensam dessa maneira estão pensando errado. Tem que tomar cuidado para não deixar a nossa estupidez assumir, né, a, o controle da nossa mente, né? Então vamos lá, tá? Esse dicionário de dados pode estar num arquivo, manual ou até automatizado, que armazena todas as definições dos elementos e suas características, além dos interrelacionamentos. Tá? Então, um arquivo desse aqui, ó, tá? É uma documentação. Isso daqui já é uma parte de uma documentação, tá? E isso é um diagrama de entidade e relacionamento, tá? Ou seja, mostra as entidades, tá? E os relacionamentos existentes entre elas, tá? Todo o DBMS traz ferramentas de acesso e manipulação de informações, tá? Então, é assim, o que que significa ferramenta de acesso e manipulação? Uma coisa que a gente chama para fazer insert, que é inserção de dados, tá? Deletion, assim que fala, acho, que é para apagar dados. Update, né? Que é para fazer a atualização, tá? Que mais que faz? Move, tá? Que são ferramentas para mover bloco de dados de uma área para outra, e etc. Tá? A maioria dos DBMS possui uma linguagem especializada, tá? Que é essa linguagem de manipulação de dados. Tá aqui, pô. Usadas para acrescentar, alterar, apagar, recuperar os dados do banco. Tá? Essa linguagem contém comandos que permitem aos usuários finais e especialistas em programação extrair dados do banco de dados para satisfazer uma requisição de informações e desenvolver aplicações. Bom, olha que interessante. Quando um gerente de qualquer empresa chega para a área lá de TI ou de sistemas de informação, o seu nome não importa, né? É a área que manipula todo o sistema de informação dele. E diz assim: olha, eu gostaria que você fizesse um relatório para mim, sei lá, contendo a quantidade de projetos, quem está tocando cada projeto, quanto tempo está em cada fase, cada projeto. Quer dizer, ele quer um relatório, tá? E o que um sistema de informação precisa fazer? Precisa gerar um relatório para ele. Mas muitas vezes esse relatório não consegue ser gerado de maneira automaticamente rápido, né? Ele tem que ser, porque talvez
os bancos estejam organizados de uma maneira que seja lenta, né, essa pesquisa por dados. Daí, o cara que gerencia, né, os bancos de dados, ele vai ter que fazer uma automação para fazer a busca que o gerente está querendo naquele momento. Tá? Então, o que ele faz? Ele vai no banco de dados, muitas vezes ele extrai os dados que ele precisa, só que os dados que ele recebe, ainda nesse momento, são em forma de uma lista, por exemplo, de dados. Tá? E daí ele precisa manipular esses dados, tá? Para colocar de uma maneira mais bem visualizável, vamos dizer assim, para que o gerente consiga entender aquela lista. Né? Tá. Bom, traduzido em miúdos, o cara pega, vai no banco de dados, faz uma extração do banco e coloca, dá um Ctrl+C, Ctrl+V no Excel e, teoricamente, vai manipular o Excel. Tá? Por quê? Porque ele conhece Excel e ele não conhece o Access, e ele não sabe como fazer relatório no Access, e ele não sabe como fazer relatório em HTML, ele não sabe como mexer no SQL direito, ele só sabe fazer a consulta e depois ele manipula os dados no Excel. Mas um sistema de informação que se propõe a ser um bom sistema de informação, ele pode permitir que você consiga fazer, através de filtros, tá, a manipulação que você queira no banco. Tá? Geralmente, atualmente, né, a linguagem que manipula dados mais usada atualmente é o que eles chamam de linguagem estruturada de consulta. Tá? Ou Structured Query Language. A linguagem estruturada de queries. Queries é consulta. Tá? Beleza? Então, vamos tentar entender um pouquinho como que esse negócio funciona. Tá? E talvez, em vez de eu mostrar no PowerPoint, eu poderia até tentar fazer alguma coisa aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou compartilhar minha tela inteira aqui. Eu não estava contando com isso. Deixa eu parar a apresentação. Por enquanto, até agora, tem alguém acordado aí? Assim? Alguém está acordado aí? Alô? Câmbio? Estamos aqui, professor. Tamo junto, senhor. Tamo junto. Oh. Não, é que eu tô perdido, né? Perdidaço, né, cara? Você tá na sala, eu tô olhando, tem um grupinho jogando truco, né? O outro dando risada falando da novela das 8, tá? O outro mexendo no celular, eu tô sabendo aqui agora. Rafaela, você perdeu muito, Rafaela. Nossa senhora, eu expliquei um monte de coisa de banco de dados, viu? Depois você assiste o filme. E daí dá joinha para mim lá, tá bom? Assiste lá no canal lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Compartilhar a tela inteira, né? A tela inteira, você vai ver tudo que eu tenho aqui, até os meus. Tá. Bom, estamos compartilhando a tela, né? Tá. Veja bem, nesse meu computador aqui, tá? Não tem problema nenhum mostrar para vocês que é tudo oficial que eu tenho aqui. Então, de vez em quando a gente fica com medo, né, de mostrar. Tá? Eu não tenho esse medo, não. Mas, ó, eu peguei o meu computador, meu HD interno aqui, eu dividi em dois HDs. Tá? O interno 1, que é o C, interno parte 2, que ficou F, porque eu fiz dois. É o mesmo HD dividido. E nesse daqui, eu instalei, tá,
os meus projetos webs. O que significa? Que aqui na minha casa eu tenho uma rede, tá? E se eu entrar, bom, primeiro que eu não sei se ele está rodando, né? Mas era para rodar. Daí eu coloquei lá o Apache, eu fiz um servidorzinho para mim, tá? Então, olha que legal. Se eu vier no meu Google aqui, deixa eu ver se o Pegasus está funcionando. Tá? Ele está tentando estabelecer conexão, está demorando, então não deve estar ativo. Tá? Muito bem. Que bosta, né? Isso tudo para mostrar o banco de dados, hein? Bom, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no meu quem aqui? No meu champ. Tá? E deixa eu rodar o meu servidor, que eu já instalei e desinstalei o Windows 500 mil vezes. Provavelmente ele deve ter. Tá, tá funcionando agora. Beleza. Tá. Ó, isso daqui é um softwarezinho que você consegue fazer o teu micro virar em servidor, um servidorzinho aqui, tá? Então, ou seja, na minha rede eu tenho um serviço de servidor, tá? E nesse serviço de servidor eu poderia ter o MySQL, mas eu não uso o MySQL. Por quê? Porque eu instalei o Postgre, que é um banco de dados aqui. E é esse que eu queria mostrar para vocês. E o Postgre, ele tem um gerenciador de banco de dados. Tá? Será que eu vou lembrar da senha? Tá? Que é o elefantinho da Sica. Quer ver? Ó? Esse cara aqui, ó. Tá? Ele tem um administrador de banco de dados. Tá? Então, isso daqui é um DBMS. Tá? Então, o que o DBMS é? Nada mais é do que um gerenciador de banco de dados. Tá? E eu posso, por exemplo, será que eu lembro da senha? Ah, ok. É, vai ser meio complicado eu consertar isso agora para vocês. Porque tem duas versões aqui do Postgre. Então, voltemos lá no PowerPoint mesmo. Tá difícil. Vai, agora voltou. Essa é a minha intranet de casa, olha que bonito. Tá vendo? O Rafa, o Zóio. Por que eu fiz isso daqui? Porque eu estava testando, né, gente? Eu faço internet aqui, eu tenho menuzinho, tá vendo? Tá? Para você fazer uma página funcionar no seu computador, você tem que fazer ele se transformar no servidor, para servir páginas.
senão você não vai conseguir fazer isso. E no caso do banco de dados é a mesma coisa. Quando você instala o banco de dados, você estipula para ele uma porta específica na tua rede para que faça a comunicação TCP/IP, que é o que eu estava tentando fazer. Só que no meu caso, eu tenho 2 bancos de dados aqui e eu não sei qual que está funcionando, né? Então, eu tentei fazer por um, deixa eu tentar no outro aqui para ver. Tá, eu só tenho um servidor e ele não está rodando. Pode ser que a senha também não esteja funcionando. Tá. Bom, beleza. Tem que verificar com a configuração. Tá? Então, só para mostrar aqui o que o DBMS faz. Ele simplesmente faz uma conexão com o seu banco de dados. Tá? Eu queria mostrar a estrutura do banco de dados aqui para vocês, só para vocês terem ideia de como que funciona, mas eu não vou conseguir porque eu não estou conseguindo conectar, entendeu? Então, não vai dar. Eu conserto isso daqui na outra aula, eu mostro para vocês. Não vamos gastar muito tempo com isso. Tá? E geralmente, o que é uma estrutura de banco de dados? É aquilo que a gente viu, né? Você tem... aqui é uma estrutura de banco de dados do Access. Tá? Então, você tem aqui, ó, nesse caso, campos, tá? E você define o nome dos campos, tá? Na tabela supplier, tá? Que seria mais ou menos isso aqui, ó. Tem uma aqui, ó, tem supplier. Não tem. Né? Vamos imaginar que tivesse aqui, supplier, tá? Daí você colocaria o supplier name, supplier street, city, state, até em inglês, porque, obviamente. Então, o que você está fazendo aqui? Você está definindo campos na sua planilha, né? Que é onde você vai guardar os seus dados. Só que os dados que você vai guardar nesses campos, eles podem ser de vários tipos, tá? Daí vocês se lembram de programação, tá? A gente pode ter dados tipo texto, que é um ASCII2 normal. A gente pode ter dados do tipo número, né? Ponto flutuante. A gente pode ter dados tipo double word. A gente pode ter dados vários tipos, tá? E o que acontece? O banco de dados em si, ele está preparado para, se você definir um determinado tipo de dado, ele vai ocupar uma área do banco. E isso é meio complicado, né? Beleza, e quando você está fazendo isso daqui, né, você está criando, né, uma tabela chamada supplier com esses campos, daí você dá OK, de repente você cria uma outra tabela chamada, sei lá, nome de pessoas, e nesse momento você só está criando a estrutura do banco e fazendo o interrelacionamento entre eles, tá? E se você clicar num desses negocinhos aqui do software, ele vai mostrar para você exatamente isso aqui, tá? Ou seja, tudo que você entrou daquele jeito vai estar desse jeito e vai estar os relacionamentos que você fez, porque você define o que você quer do seu banco de dados, tá? E legal, então, beleza. Você fez, bonitinho, criou, é como se criar um monte de arquivinhos, né, de tabelas. Nesse momento, embora você tenha feito o banco de dados, você não colocou informação nenhuma nele, não colocou dado nenhum nele, tá? Então, você só vai ter a estrutura, tá? Beleza. Então, um DBMS, que nem esse daqui, o PG Admin 3, é um DBMS, ele foi criado para administrar qualquer banco de dados, tá? Mas ele preferencialmente vai administrar o PostgreSQL, que ele foi criado para isso, tá?
Legal, mas eu posso colocar um banco de dados Access para esse cara administrar? Pode, você pode. Por quê? Ah, como que ele vai entender então? Bom, ele vai entender porque ele fala a linguagem de banco de dados, tá? E você consegue fazer aqui através desse SQL Panel, tá? Você consegue dar comandos SQL, tá? E quais são esses comandos SQL? Por exemplo, você pode dar um comando SQL para fazer uma determinada busca para você. Você pode dar um comando SQL para ele organizar determinada parte, a área do, do banco de dados para você. Você pode pesquisar, por exemplo, todos os funcionários que tenham tirado férias em janeiro de 1978. Tá? Por quê? Porque você quer saber quem saiu de férias em 78 na sua empresa. Né? Ah, quer dizer, eu acho que não tem muito o que a gente mostrar, né? Principalmente porque não está funcionando. Mas na aula que vem eu prometo para vocês, eu vou estabelecer conexão com o meu banco aqui, e daí a gente faz alguns comandinhos aqui, só para vocês entenderem, porque ninguém vai sair da matéria de sistemas de informação e tecnologia de informação sabendo gerenciar 100% o banco de dados. Mas pelo menos alguns comandinhos a gente vai saber dar e entender mais ou menos como o banco de dados se processa. Essa é a coisa mais importante para a gente. Beleza? Tá. Acho que eu tenho Axis aqui. O Axis é mais fácil. Quer ver? Só falta eu abrir o Axis e ele não funcionar também, né? Ah, nossa, faz tanto tempo que eu não. Bom, o Axis já começa assim. Automaticamente ele cria um nome e dá uma extensão para o arquivo. Esse arquivo aqui é o arquivo do banco de dados, ou seja, é um arquivo criptografado, tá? Que ele é só entendido pelo Axis. Vamos imaginar assim. Tá? Beleza. Quando eu abrir, tá? Como o Axis é um DBMS, tá? É um gerenciador de banco de dados, tá? E, obviamente, ele abre com uma tabela padrão, tá? Que eu posso renomear, tá? Quer dizer, posso, desde que eu feche ele, né? Tá. E vamos lá, a gente pode criar, por exemplo, nessa tabela 1 aqui, tá? Campos, tá? E então vamos colocar um campo texto curto, tá? Campo 1 vou chamar nome, olha que bonito, bem criativo. Nome aluno. Tá? E eu vou criar um campo número chamado nota aluno. Tá? Vou criar um campo data hora. Tá? E assim vai. Bom, beleza. Uma vez que eu criei a tabela, eu posso
começar a preencher, né? Só que para preencher, eu preciso rodar o negócio aqui. Criar um formulário. Bonito pra caramba, né? Bom, criei uma tabela. Vamos por relações? Não tem relação porque eu não tenho, só tenho a tabela 1 criada. Tabela 2 não existe, tabela 3 não existe, então não tem como relacionar nada. Tá? E eu acho que nós temos aqui um banco já feito inteirinho. Northwind. O Axis. Tem exemplo. Deixa eu abrir um exemplo de banco aqui só para ver. O que é isso aqui? Não. Eu não estava planejando isso, né? E também não vale a pena ficar aqui mostrando como que eu vou trabalhar num banco de dados, né? Eu tenho certeza que vocês não estão entendendo patavina nenhuma, né? Nem eu estou entendendo, tá? Deixa eu ver se tem relação. Não tem também. Não, só tem uma tabela só. Beleza. Na realidade, esse banco aqui, que é um banco, um banco já próprio, criado, um modelo, né, que existe, a gente tem aqui, ó, empresa, sobrenome, nome, endereço de e-mail, data de nascimento, identificador do corpo docente, departamento, tipo, escritório, nível de escolaridade, escola, programa, ou seja, é como se fosse aquilo que a gente comentou, né? Uma planilha Excel. É uma planilha Excel. Só que não é uma planilha Excel, porque isso tudo está guardado num arquivo. A estrutura disso é diferente, tá? Eu consigo até pegar, tirar relatórios aqui, tá? E exportar, por exemplo, que eu não tenho dado nenhum aqui. Eu queria pegar um banco de dados já preenchido, com informações, só para vocês entenderem. Legal, eu posso pegar os bancos, as informações do banco de dados, e eu posso exportar isso daí para um Excel, por exemplo. Eu posso exportar isso daí para um arquivo TXT. Eu posso exportar isso daí para um arquivo PDF, tá? E daí E por que isso é importante? Porque muitas vezes os bancos de dados utilizados nos sistemas de informação são bancos de dados distintos, né? Apesar da gente ter a mesma informação, a estrutura dos bancos de dados são diferentes, tá? Então, para você pegar e importar e exportar um sistema de um banco de dados, por exemplo, do SAP, para um banco de dados tipo Access, tá? Não sei por que você faria isso, mas vamos imaginar que você precisa fazer um dia, ou o contrário, né, do SAP, do Access para o SAP, tá? A estrutura de banco de dados do SAP, ela é construída de tal forma, com nomes de campos, com interrelacionamento de tabelas, que não é simplesmente você pegar os dados do banco de dados do Access e simplesmente exportar. Você vai ter que manipular isso daí, tá? Da mesma maneira que você pode pegar lá no almoxarifado da tua empresa, aquele sisteminha que o tio fez lá em Dialog 2, em 1990, tá? E está funcionando até agora, só que você implantou um outro sistema de informações
e você quer migrar os dados que estão naquele banco de dados para dentro do seu sistema de informação, que está usando, vamos imaginar, o Postgre aqui, né? É um caso desse aqui. Tá? Como o sistema é diferente, a estrutura de banco de dados é diferente, você tem que pegar todos os dados daquele banco de dados, do tiozinho lá, do Dialog, tá? Colocar eles num arquivo, geralmente um arquivo intermediário, tá? E daí você tem que pegar esse arquivo intermediário e importar, tá? Que eu tenho condição de importar em algum lugar aqui. Tá? É que eu tenho que estar conectado com ele. Quando eu estou conectado com o banco, ele me abre algumas possibilidades, né? Ele me abre as tabelas, os servidores, e daí dá para eu fazer. Beleza. E para a gente, então? Tudo bem, César, você falou tudo isso, eu estou entendendo, já conheço mais ou menos essa história. O que de novidade, de dica você pode dar para a gente para que isso aconteça de maneira mais tranquila possível, sem dar perda de dados? Por quê? Porque se eu vou tirar do meu banco de dados, colocar no arquivo intermediário, e pegar esse arquivo intermediário e importar, pode ser que eu perca dados. Pode ser que você perca dados. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que mais acontece é o cara querer, por exemplo, implantou um banco de dados Postgre e ele já tem um monte de coisa em Excel. E ele quer importar do Excel para o banco de dados, porque o Excel já tem muito arquivo, está ficando difícil de trabalhar. Tá? Quando você exporta as coisas do Excel, tá? Você pode exportar um arquivo TXT também. Tá? O pior é que eu não tenho nada de... Tá, vamos pegar esse arquivo que eu nem sei o que é. Tá? Olha que interessante. Bom, então agora a gente está vendo um negócio que não é um banco de dados, é uma planilha, né? E daí já começam os problemas, né? Quais são os problemas? Por exemplo, aqui, ó. O cara que fez essa planilha aqui, ele mesclou células, tá vendo? Não está vendo. Não estou vendo nada, César. Não estou entendendo nada que você está falando. Aqui, ó. Ele pegou a célula A, a célula B e a célula C, juntou tudo, veio aqui e mesclou. Tá? Então, quando você mescla a célula assim, você não faz uma estrutura, tá? Que tem uma sequência, por exemplo. Você mesclou coisas. Tá? Então já não dá para exportar um negócio desse assim. Porque se você for exportar um negócio mesclado para o banco de dados, como que ele vai saber o que é campo 1, campo 2, campo 3, se o campo A, B e C está mesclado? Então ferrou já, né? Já começou. E tem gente que é cheio de fazer isso daí. Tá? Eu gosto de mesclar mesmo, para ficar tudo ferrado. Tá? Beleza, então a gente vai desfazer mesclagem. Tá. Beleza, aqui também, eu vou desfazer mesclagem. Legal, então o que acontece agora? Acontece que cada informação está numa coluna. Putz, já está ficando mais próximo do que seria um banco de dados. Tá? Então eu colocaria aqui, sei lá, deixa eu inserir uma linha. Tá? Aqui eu chamaria de campo 1. Tá? Aqui eu chamaria de campo 2. Aqui eu chamaria de campo 3. Tá? Nossa, uma planilha de 3 campos. Legal, quantas linhas tem? Não sei, deixa eu contar aqui. 23, tá? Então, eu faria uma tabelinha assim, campo 1, campo 2, campo 3. Opa, legal. Tá. Para que eu importe isso daqui dentro de um banco de dados, eu tenho que ter no meu gerenciador de banco de dados, um banco de dados que tenha pelo menos uma tabela, né, com os mesmos nomes de campo. Tá? Por exemplo, campo 1, campo 2, campo 3. Tá?
Por quê? Porque daí eu sei que tudo que está embaixo aqui do campo 1, tá? Vai ser colocado em espaços diferentes de memória no banco de dados, certo? Beleza. Só que o banco de dados, como a gente viu, talvez a gente não tenha reparado, eu até toquei nisso, tá? A gente tem tipos de dados, né? Então veja bem, para o Excel também tem tipos, né? A gente pode formatar ó, dinheiro, pode formatar porcentagem, pode dizer que isso daqui é um campo geral, pode dizer que é um número, que é moeda, hora, fração. Tem um monte de coisa que a gente pode dizer que esse campo seja. Tá? Para que haja a perfeita exportação e importação, o banco de dados que está recebendo esse software, essa mecânica, esse campo em branco e esse play aqui, ele tem que saber qual tipo de informação que tem aqui. No momento, eu posso imaginar que isso daqui seja texto. Tá? Texto. Tá? Beleza. Então vamos imaginar que eu só tenho campos textos aqui. Tá? Só que veja bem, tamanho. Esse texto tem 4 letras. Esse texto tem 7 letras. Esse texto tem. Nossa senhora, tem um monte de letras. Sei lá quantas letras tem. Tá? Dá até para contar? Dá. E aí, qual que é o tamanho de campo que eu vou reservar no meu banco de dados para receber isso daqui? Ah, tem um monte de coisa escrita? Tem. O campo texto pode ter um monte de coisa escrita? Não sei. Né? Pode ser que não. Vocês estão entendendo? Às vezes, o campo texto ele tem limite, por exemplo, 256 caracteres, 128, porque é um campo texto, né? Mas se for um campo memo, tá? Já pode ter mais tamanho de letra. Só que daí, olha como o banco de dados é esquisito. Se você falar que todo campo vai ser um campo tipo texto com 256 caracteres, o software ele é burro, né? O banco não é que ele é burro, né? A gente que é burro dizer isso para ele. Por quê? Porque ele vai colocar no campo 1 espaço de 256 caracteres aqui e você só vai escrever soft. Tá? O resto dos 252 caracteres vai ficar reservado para esse campo. Só que vai ficar tudo em branco. E se eu escrever mecânica, tá? A gente vai escrever lá com as 8, 9 letras, mas vai ficar 249, 250, sei lá quanto aí. Caractere reservado para esse espaço aqui, que você só escreveu mecânica. Daí os bancos de dados, obviamente, eles têm alguns mecanismos para não ocupar tanto espaço. Tipo assim, eu coloco um tipo caractere, mas variável, que só vai preencher se tiver caractere, se não tiver, não vai. Nossa, daí o banco de dados começa a ficar mais importante. Mas ainda não é esse o problema. O problema é que se eu exportar isso daqui, ó, salvar como, área do trabalho mesmo, tá? Como CSV, por exemplo. CSV tá, é um tipo de arquivo que ele é separado por vírgulas. É um arquivo TXT, tá? Que é separado por vírgula. Ou seja, todos os dados que eu tiver aqui, ó, eu vou dar um cancelar aqui. Todos os dados que eu tiver aqui, que nem esse sort, mecânica, esse branco, situation, isso daqui, isso tudo vai aparecer numa estrutura separada por vírgula. Tá? Legal.
Só que qual é o problema que ocorre aqui também? É assim, se eu colocar um espaço, tá? O meu banco de dados pode não perceber. Ou eu estou aplicando Alt 156. Tá? Ok, Alt 156 eu coloquei. Tá? Alt 156 me trouxe esse símbolo aqui. Tá? Se eu colocar Alt 147, ou então, é o ASCII 2 que está funcionando, Alt 125. Tá? Legal. Só que tem alguns caracteres que o ASCII 2 reconhece. Só que o ANSI não reconhece. E mais, se eu salvar um arquivo texto mesmo, tá ficando muito complicado, tá, né? Mas não tem problema. Eu vou repetir isso daí depois. Ó, se eu pegar isso daqui, ó, isso daqui eu estou no Notepad, hein? Escrevi um negócio aqui no Notepad. Tá? Se eu pegar e salvar como no Notepad, olha o que ele vai falar para mim. Bom, eu vou salvar como arquivo qualquer um tipo TXT, César. Só que se eu salvar como UTF-8, vai ter uma interpretação, né? O banco de dados vai ler isso daí com um jeito. Se eu salvar como ANSI, o banco de dados vai ler com outros olhos. Se eu salvar como UTF-16LE, o banco de dados vai entender diferente. Ou seja, até as coisas que parecem ser simples, tá? Por exemplo, fazer um arquivo separado por vírgula. Significa que isso daqui está num campo, tá? Isso daqui está no outro campo. Isso daqui está no outro campo. Isso daqui está no outro campo. Tá? Um arquivo separado por vírgulas nada mais é do que um arquivo texto desse jeito aqui. Ah, claro que eu escrevi só besteira aí, né? Deixa eu pegar isso daqui. Eu estava preparando a aula para os caras aqui. Tá? Então vamos imaginar que cada palavra, tá, vai num campo. Tá? Então o vai num campo, PCP vai no outro, atua vai no outro, antes, estudante. Beleza. Olha aqui, a estrutura do arquivo é essa: campo 1, campo 2, campo 3 e campo 4. Não, campo 4 e campo 5. São 5 campos. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5. O resto eu vou apagar. Olha aqui, então se eu pegar esse arquivo aqui, tá, e salvar como TXT, tá? Quando eu for importar isso daqui no banco de dados e disser para ele, olha, o arquivo que você está lendo é o arquivo CSV, que é Comma Separated File. Não sei o que é CSV, não lembro. Tá? Ele vai entender que no campo 1 da primeira tabela ele vai colocar esse valor, no outro ele vai colocar esse, no outro ele vai colocar esse, no outro vai colocar esse, no outro vai colocar esse e tal. Beleza. Daí ele vai dar um carry return lá, né? E vai para o outro campo. Tá? Quais são os nomes dos campos? Aqui eu não defini, mas eu até poderia definir. Lembra, a gente brincou, né? Colocou campo 1, campo 2, campo 3, campo 4, campo 5. Beleza. Aí você fala assim, então legal, dá para entender. A gente pega, em vez de campo 1, né, a gente coloca lá, sei lá, nome da peça, tipo da peça, assim, endereço da peça,
a cor da peça, uma tabelinha assim. Legal. Se a gente chamar os campos disso daqui, ele vai entender que o nome da peça é esse, no registro 2 o nome da peça é esse, no registro 3 o nome da peça é esse. Legal. Só que, se eu salvei com um tipo de codificação diferente do que está determinado no banco de dados, ele não vai entender isso daqui. E se eu pegar dados do Excel, exportar para outro Excel, inclusive, dependendo do jeito que eu estou usando a exportação, vai dar problema, vai aparecer sujeira. Então, migrar de banco de dados, de um banco de dados para outro, tá? Não é fácil. Não é fácil. Por isso que dá sempre problema, por isso que o cara lá de banco de dados fica chateado quando ele tem que fazer alguma coisa assim. Porque ele não sabe se o dado que está no campo, que era para estar, se o dado está limpo ou não. Tá? Limpo ou não, em que sentido? Ó, aqui parece ser um espaço, tá? Mas pode ser que tenha um algarismo ASCII2 aí, que o Excel não está me mostrando. Por exemplo, o Alt Enter. O Alt Enter dá para ver. Sei lá, um ponto, um aspas simples, por exemplo. Ó, acabei de colocar um aspas simples. Tem um aspas simples aí que o Excel não está vendo. Ele não está mostrando para mim, mas tem. Isso é sujeira. Cara, então é muito complicado isso. Bom, de qualquer maneira, gente, eu vou parar de gravar aqui. O Cícero está roncando. Deixa ele roncar. Eu vou parar de gravar agora e vamos dar um intervalinho para voltar depois. Enquanto isso, no intervalinho, eu vou fazer o Data Bank aqui funcionar. Beleza? Deixa eu só parar de gravar.